Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Na vida, toda vez que nós estabelecemos comunhão, nós temos a oportunidade de crescer como pessoas. Porque é na comunhão que nós nos fortalecemos. Quando você identifica que você não está só. E é interessante porque a maturidade humana, esse processo natural e necessário, né? De você tornar-se adulto, de ser capaz de compreender a vida, as dores da existência, sem que isso lhe cause tantos aborrecimentos, né? O processo natural de ser gente vai nos ensinar que quando nós partilhamos a dor ou a alegria, nós nos aproximamos do sentido mais profundo dessas realidades. Porque a partilha, ela revela o que está oculto. Ou até mesmo o próprio tempo vai nos ajudando a fazer com que essa partilha seja cada vez mais reveladora. E é por isso que é importante estar em comunhão. E o tempo todo o esforço humano é para estabelecer comunhão. Quando queremos amar e ser amados, isso é comunhão. Quando queremos ter amigos, quando queremos companhia, ainda que seja para ir ao cinema, isso é comunhão. Diminui a orfandade, diminui a desolação que é tão natural da vida. Existir é pesado, existir é doído, não é fácil. E não há fórmulas mágicas, não há fórmulas prontas que nos ajudem a dar conta de existir com harmonia. A única forma que nós temos de existir com um pouco mais de harmonia é através do processo do amadurecimento. Porque a gente sabe que a criança, ela é um ser que não gosta de ser contrariado. E a criança tem muita dificuldade com o não. E a gente sabe que o processo pedagógico consiste em dizer o não na medida certa e na hora certa. É isso que vai fazer com que a criança tenha condições de compreender o limite. Às vezes a gente tem esse ímpeto, não é? Quando é criança, esse instinto de destruir o outro, de querer o que é do outro. Aí alguém vem e nos educa, não é bem assim. Você precisa aprender a dividir, você precisa aprender a respeitar. Palavras como respeito, solidariedade, só é possível a quem já é maduro. Mas é no processo do amadurecimento do ser que a escola nos ajuda, os pais, as pessoas que nos amam, os que são verdadeiramente responsáveis por nós, vão nos ajudando a viver este processo de maturidade, onde nós nos posicionamos diante da vida assim. Eu não sou alguém que tem que ser agradado o tempo todo. Claro que eu vou buscar a minha realização humana, eu quero ser feliz, eu quero ter o direito de ser satisfeito sendo quem eu sou, mas para chegar a essa satisfação, a vida nos ensina que a gente tem que passar pelo processo da purificação. E só essa purificação nos amadurece. E quem se recusa a viver o processo do limite, das dificuldades da vida, não vai conseguir ser uma pessoa equilibrada e madura. E esse é o nosso projeto, não é verdade? A gente quer ocupar o lugar no mundo de maneira harmoniosa. Para isso servem as religiões. O discurso religioso, ele entra justamente para nos ajudar a trazer essas harmonias. E eu gosto sempre de dizer também que a religião, quando você fala a expressão, a palavra religião, ela vai muito além de templos e ritos religiosos. Nós estamos falando de tudo aquilo que nos toca, de tudo aquilo que nos harmoniza. Então é religioso amar, é religioso ouvir uma música, é religioso apreciar uma obra de arte, porque são situações que nos sensibilizam, que nos tocam e que nos fazem melhores. São realidades humanas que nos tocam e que nos ajudam a viver esse processo de maturidade. Essa semana mesmo eu estava pensando, refletindo um pouco, a igreja nos convida que no tempo da quaresma a gente precisa... não é que a gente só reza na quaresma, não. É que a quaresma é um tempo especial de oração, de recolhimento. Nós falamos aqui no programa da semana passada.
que é importante a gente descobrir a diferença do tempo litúrgico. Então nós estamos vivendo um tempo em que a igreja nos convida a viver o recolhimento, o jejum, a oração. Mas pelo amor de Deus, eu não posso compreender o jejum, o sacrifício, por eles mesmos. Há um motivo muito maior escondido naquela minha renúncia que eu faço. Então tá bom, eu não como carne na sexta-feira, ou eu não como carne, ou eu deixei de comer chocolate durante esses 40 dias. Tudo bem, cada um escolhe o sacrifício que quer fazer, a renúncia que quer fazer. Mas o verdadeiro significado dessa renúncia é provocar dentro de nós a possibilidade de sermos melhores, de termos mais oportunidade de ser mais confiante, ou até mesmo de ter um pouco mais da posse do que somos nós. Porque às vezes a gente vai vivendo de um jeito que a gente perde a capacidade de se controlar. Então eu me exercito ali, me controlo diante de uma caixa de chocolate para depois ter condições de me controlar diante de situações mais sérias. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo. Estava pensando que qual é o grande segredo da oração? O que a oração faz na nossa vida? Você vê, os monges budistas têm uma maneira específica de rezar. O padre católico tem um jeito específico de rezar. O pastor evangélico tem um jeito específico de rezar. As religiões nos propõem os ritos. Mas o que realmente é o teor deste rito? Quando eu deito a toalha branca sobre o altar para eu presidir a Eucaristia, quando eu celebro o rito católico cristão, o que eu estou propondo e o que eu quero experimentar desta oração? E sobre isso eu pensava, que a oração, ela é um instrumental que nos coloca num processo de autorreflexão. Eu vou me auto-refletir. Eu posso refletir sobre o outro, eu posso refletir sobre o mundo, mas a oração, num primeiro momento, ela me permite um olhar demorado sobre mim. Porque toda vez que eu me coloco diante de Deus, é natural que eu leve para Ele, para conversar com Ele, todas as minhas realidades. Os meus egoísmos, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas virtudes. E naquele momento em que eu estou diante do Senhor, em oração, eu tenho a oportunidade de fazer o que muitas vezes o mundo não me proporciona, que é justamente tocar essas realidades de maneira amorosa. É por isso que eu não acredito na oração que esteja desvinculado do processo amoroso. Rezar é querer o bem. Já me ouviu falar isso, né? Que quando eu rezo pelo outro, eu estou manifestando a Deus o meu desejo de bem-querer mesmo, é um bem-querer. Eu estou rezando para que o outro tenha paz, para que o outro tenha saúde, para que o outro tenha dignidade, para que o outro seja filho da justiça, né? ou que esteja dentro de um contexto de justiça. O meu querer bem, essa oração é amorosa. E toda vez que eu entro nesse processo de oração, eu estou me favorecendo ficar um pouco mais humilde, eu estou me favorecendo um pouco mais de equilíbrio. Porque é engraçado, né? Até os ateus admitem isso. Até os ateus admitem que a reflexão faz bem. O silêncio, um tempo de pausa. Porque ateu também precisa se autorrefletir. Ele também precisa se autoanalisar. O ateu também tem necessidade de esmiuçar a sua realidade humana, porque ele também sofre das mesmas ansiedades que nós. Então todo mundo precisa se refletir. Todo mundo precisa se pensar. Como é que eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Que lugar eu estou ocupando no mundo? Como estou tratando as pessoas que moram comigo? Como trato as pessoas que eu encontro? Como é que eu sou um cidadão? Né? Hoje, no Jornal da Manhã, o Alexandre Garcia refletia essa malandragem que existe na internet. De, por exemplo, eu passo por uma blitz e imediatamente vou tuitar que tem uma blitz em tal lugar. Então aquele que não está em condições de dirigir, que já está alcoolizado, ele vê aquela informação, o que ele vai fazer?
ele vai desviar, vai procurar um outro caminho, e é nessa hora que acontecem os acidentes. Então, o Alexandre Garcia refletia essa solidariedade com o que é ruim. Então eu sou solidário para livrar o outro da responsabilidade. Que país é este? Esse é um posicionamento sério de quem realmente quer uma sociedade justa, ou de quem realmente acredita no valor da vida do outro, que eu não tenho o direito de dirigir embriagado porque eu posso matar o filho do outro? Você já imaginou se eu sou um alcoólatra, ou se eu vou a uma festa e não estou em condições de dirigir, e porque estou guiado por alguém que me diz onde tem blitz, onde não tem, eu me encorajo a pegar o meu carro e sair sem condições de dirigir, e poder matar uma família que de repente está voltando para casa? Você acha isso justo? E o jornalista refletia justamente sobre isso. Essa solidariedade com o que é ruim, com o que não é moral, com o que não é ético. Minha gente, nós precisamos pensar o tempo todo sobre isso. Será que eu engrosso a fila do processo? Será que eu estou engrossando a fila daqueles que fragilizam o corpo social? Ou será que eu sou um cidadão atuante e que faz o que é certo, ainda que aquilo me cause restrições? Tudo bem. Eu tenho o direito de ir a uma festa, de beber um vinho, mas eu tenho que saber que se eu optei por beber naquela festa, é minha obrigação não dirigir. Porque isso é maturidade. É você saber que você tem direitos e que você também tem deveres. Isso é cristianismo. Se eu me digo cristão, se eu me digo adepto da vida, se eu me digo alguém que está preocupado em fazer a sociedade ser melhor, eu vou viver a dimensão da minha religiosidade assim, em ser capaz de promover o que é certo. Porque às vezes, minha gente, nós queremos viver a religião, mas nós não queremos os comprometimentos que essa religião nos traz. E para mim isso é um comprometimento religioso. Eu não sei quem é que está saindo naquele momento de carro, eu não sei quem bebeu, quem não bebeu, mas eu quero saber sobre mim, sobre as minhas escolhas. Não dá mais para a gente querer uma sociedade melhor se a gente não cumpre o nosso papel. Eu não tenho o direito de querer um mundo melhor se eu não exercito a minha parte, se eu não realizo a minha pequena parte. Quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair com todas as responsabilidades assumidas. Eu sou um cidadão. Isso é uma proposta religiosa. O cristianismo precisa mexer no nosso jeito de viver, nas escolhas que nós fazemos. Aí sim, nós estamos falando de uma religião que realmente possa fazer bem, que possa nos colocar como verdadeiros transformadores, como foi a proposta de Jesus. Maturidade, todos nós precisamos, nós nunca estamos totalmente maduros. E há sempre um passo a ser dado na direção dessa maturidade. Eu não sei o que você faz com a sua dor. O que eu sei é que às vezes eu busco no caminho errado a solução dela. E pode ser que você também busque errado. Às vezes nós vamos no lugar errado, às vezes nós vamos com as pessoas erradas, às vezes nós vamos às situações erradas, querendo dar solução aos problemas da vida. É impressionante às vezes como Deus me dá a oportunidade de sair da teoria assim, um espaço rápido de tempo. Quando de repente me chamou ali no cantinho do palco, uma moça muito jovem, e ela me disse assim: ô padre, que bom lhe encontrar aqui hoje. Há 4 dias que meu filho morreu. Há 4 dias que eu sepultei o meu filho de 5 meses. E veio eu, meu marido, a minha mãe, meus filhos. A gente veio buscar a ressurreição aqui na Canção Nova, para a gente ter força para celebrar o 7º dia dele. Eu achei bonito porque a Carolina saiu lá de Varginha, com toda a família dela, para vir aqui tentar entender os avessos da vida. Às vezes a gente não suporta olhar para o lado certo, o lado direito, o lado convencional.
a gente precisa entrar nos avessos. Os avessos sustentam as tramas da vida. E nem sempre é fácil a gente chegar até eles. Sobretudo quando um coração de mãe precisa descobrir a graça de continuar de pé, a força para continuar viva, mesmo quando tudo é tão contrário a ela. Reconciliar esses contrários, sabe? Essas coisas miúdas do dia a dia, a gente passa pela experiência o tempo todo. Quantas vezes acontecem coisas contrárias a nós, palavras que dizem para nós, um olhar, um gesto. Agora, no momento em que um drama como esse se estabelece na vida da gente, perder um filho, ter que sepultar uma pessoa que você gerou e que há tão pouco tempo estava no mundo. Esse contrário, ter que dar conta disso. Ter que dar conta deste momento de vida, deste retalho. Às vezes eu gosto de dizer que a vida é semelhante a uma coxa de retalhos. E a gente precisa ter a sabedoria de descobrir que a vida não será feita somente de retalhos felizes. Mas a sabedoria consiste também em a gente não deixar nenhum retalho fora. Precisa colocar todos. Precisa colocar tudo para que a nossa história seja completa. A dor da Carolina, a dor de tantos de nós e tantos que nos assistem nessa hora, que talvez pessoas que a gente nem sabe que existem. Nem sabe que existem aquelas pessoas. Eu não sei, você não sabe. E neste processo de não saber, quantas pessoas hoje estão lá com a coxa da vida, com o retalhinho na mão e falam, e agora? Onde é que eu vou costurar isso? Onde é que eu vou dar jeito de colocar esse retalho? Uma vez que a gente não pode jogá-lo fora. Você já deve ter experimentado isso. Quantas vezes você ficou com o retalho na mão sem saber onde colocá-lo? Quantas vezes você ficou ali no silêncio do seu tempo, do seu quarto, na sua sala, da sua cozinha? E agora, o que eu faço com isso? A Carolina disse que veio buscar a ressurreição. Com 4 dias. 4 dias de morte e a luta já querendo se estabelecer. É tão bonito isso, minha gente. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que nos faz doer. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que a gente não entende. Eu não vou ficar só com esse lado direito, só com aquilo que eu consigo ver. Eu vou correr atrás. Às vezes as pessoas descobrem os mais estranhos caminhos. Alguns buscam a droga, alguns buscam a solidão, alguns buscam a bebida, alguns buscam as respostas mágicas. Ela não. Ela quis vir para cá. Quem sabe ouvir uma palavra, encontrar alguém, rezar um pouco. Ser encontrada por pessoas que acreditam na ressurreição e então assim ser tocada pela força deste contrário, dessa ressurreição. E preparar-se para celebrar bem o 7º dia da partida do Miguel. Minha gente, quantas vezes eu encontrei jovens drogados, pessoas bonitas, drogadas, porque não sabem o que fazer com a vida. Quantas vezes você deve ter encontrado pessoas alcoolizadas, que transformaram do álcool um vício terrível na sua vida, porque não sabe conviver com os problemas que tem. Caminhos errados, o avesso errado, o contrário errado. Quando na verdade no momento em que a morte se estabelece, que a perda se estabelece, que o sofrimento se estabelece, nós precisamos buscar ser os mais verdadeiros possíveis. Nós não podemos entorpecer a nossa alma. Nós não podemos entorpecer a nossa cabeça, a nossa mente, não. Nós temos que erguer a cabeça e vamos buscar a solução. Não temos como mudar o fato, então a gente permite que o fato nos modifique. Eu não posso alterar os acontecimentos, então eu vou permitir que os acontecimentos me alterem. Eu preciso da sabedoria nessa hora. Meu filho não pode ter morrido em vão. Aquele sofrimento não pode ter passado em vão por nós. Alguma coisa a gente vai ter que aprender com isso. E assim como a Carolina veio para cá buscar um pouco de alívio para este momento de dor, e quem sabe reconciliar os contrários que a vida colocou dentro dela, quem sabe você hoje também possa fazer isso.
Eu não falo nada do que eu não acredite, eu também não falo nada do que eu não busque. É a dinâmica desta vida, é a dinâmica desse programa. Tentar descobrir uma direção espiritual. Alguma coisa que nos sustente no momento em que tudo parece ser frágil dentro de nós. Não vá fazer o de errado que você estava planejando hoje, não. Muda a direção. Não vai encontrar na solução fácil, não. Busque, ainda que seja o caminho mais difícil, mas busque alguma coisa que possa lhe fazer bem. Não vai entorpecer a sua cabeça com medicamentos, com drogas, não. Com álcool, não. Não vá se entorpecer de coisas ruins. Queira a palavra que faça bem. Queira a palavra de Jesus. Queira o olhar redentor deste Deus maravilhoso que nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Dá trabalho, mas é muito bom. Saber que Deus está do nosso lado, nos ajudando a reconciliar os contrários. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé. A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. É assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo seja, e que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, né? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei, estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isso aumenta dentro de nós. Ele é aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, neste aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é,
Eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa. Eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto. Isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Que a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus, e eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, Padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte, e se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate, mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. E justamente por causa disso não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos. Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora.
Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia, nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia: o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está de alguma forma determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer: vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrarmos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje, percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar.
Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai arregimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião, que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa, e você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer: eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa. Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela, não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre esse fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo: olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem, não quererei o seu mal, farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar: olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso, e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas
um ser obedecendo a um outro, ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.